Anos mais cedo, quase um prelúdio ao Profundo Rosso, o ator David Hemmings filmaria, junto a Michelangelo Antonioni, o filme Blow Up, depois daquele beijo. Eu digo que é quase um prelúdio ao Profundo Rosso, porque em termos de temática, os dois filmes conseguem trazer alguma convergência narrativa. À medida em que, enquanto em Blow Up nós temos um personagem vivido pelo ator David Hemmings, fotógrafo, que vai em determinado momento até um parque e despretensiosamente começa a fotografar esse parque, e percebe que existe um casal nesse parque e começa a fotografá-lo, ele acaba capturando um momento inesperado. Naquele momento, no momento do clique, no momento em que a narrativa é construída pelo clique, o personagem não sabe do inesperado que aquela cena proporcionaria. Em falar nisso, para saber um pouco mais sobre Blow Up, clica aqui no card para vocês virem a crítica sobre Blow Up. E aí se constitui em Blow Up, na verdade, um momento de divisão que é estabelecida a partir da noção entre realidade e ficção, entre realidade e narrativa. O que é o real, de fato. Em Prelúdio para Matar, nós temos uma semelhança nesse sentido. O personagem de David Hemmings aqui é um pianista. Em um determinado momento em que conversava com seu amigo, ele assiste a uma cena de assassinato. O personagem então corre até o local onde esse assassinato está acontecendo e lá ele vê uma obra em que ele supostamente tenha visto uma pessoa ali ou algo estranho ali. E mais uma vez se constitui essa noção entre realidade e ficção, que vai percorrer durante todo o filme em ambas situações, tanto em Blow Up quanto em Profundo Rosso. Desvendar aquilo que estava acontecendo, desvendar aquilo que ocorreu na fotografia e aquilo que aconteceu na suposta obra de arte que o personagem viu. É evidente, claro, que essa concordância temática não tem nada similar conforme a história vai se desenvolvendo. Os caminhos que Profundo Rosso escolhe tomar são completamente avessos ao de Blow Up, tanto em termos temáticos, que vão se estabelecer a partir do momento do assassinato, como em termos formais e de estilo. Nós estamos falando aqui de um filme de terror de Dario Argento, um diretor que tem características formais muito estabelecidas e, sobretudo, características de estilo. Enquanto o Antonioni vai trabalhar sobre uma característica formal mais sóbria, o Argento vai jogar essa sobriedade completamente ao lixo e vai abordar de uma maneira muito mais gráfica e explícita tudo aquilo que deseja para o seu conteúdo, para a história que deseja apresentar. Então todo esse elemento gráfico que vai aparecer dentro do filme do Dario Argento, do Profundo Rosso, vai ser estabelecido com bastante evidência em uma saturação de cores muito evidente, que é a característica de um bom giallo, como é o Profundo Rosso. Giallo, aliás, o gênero do terror slasher, em que se caracteriza muito a noção de um assassino em série, em que esse assassino nunca é evidenciado, nunca aparece para nós, que é o que acontece em Profundo Rosso, com bastante câmera subjetiva constantemente aparecendo para nós, como se a câmera fosse o assassino, como se nós estivéssemos olhando pelo olho do assassino, e muitas vezes aparecendo as mãos desse assassino, sobretudo usando luvas pretas, que é o caso aqui do filme do Dario Argento. E toda essa gráfica do giallo, ela é estabelecida a um outro patamar à medida em que o Argento ele consegue imprimir uma carga autoral para sua obra, dentro dessa lógica tanto da saturação das cores, como nas perspectivas morfológicas em que se apresenta o mistério e toda a encenação que se coloca, mas também em ângulos de câmera que são muito próprios do Dario Argento. E esse estilo do Dario Argento ele é translocado
por uma nova perspectiva de uma gramática cinematográfica que se estabelece a partir do movimento que o Argento consegue proporcionar, tanto pelas cores em que ele apresenta constantemente saturadas, mas também pelo ritmo proporcionado pela trilha sonora que é colocada em cena, pela trilha e pelos efeitos sonoros que são expostos para nós. É uma trilha bastante demarcada, de um rock quase psicodélico, que nos demonstra em determinados momentos os momentos em que se estabelecerá a tensão, mas que em muitos momentos vai amplificar essa tensão, criando também um anticlímax, à medida em que o ocorrido, o que se espera acontecer, não acontece. E aí entra uma questão bastante importante quando a gente vai falar de Dario Argento, porque todas essas características formais e de estilo vão ser aquilo que vai guiar a narrativa desde o início até o fim. O que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que todas as questões que se apresentam enquanto imagens bastam por si só. Os filmes do Argento, e em especial quando a gente fala de Profondo Rosso, as imagens falam o que se deseja transmitir, aquilo que se deseja sugerir. Aquilo que é falado, os elementos textuais que são empregados em cena, são importantes de maneiras pontuais, mas não influem em nada os elementos narrativos que aparecem em imagem. Então, o filme é completamente capaz de transmitir aquilo que deseja sugerir através daquilo que aparece. Aquilo que se constrói enquanto uma encenação de suspense e uma encenação de mistério é completamente construída através dos elementos formais e estilísticos que o Argento consegue constituir nas imagens e na justaposição entre elas. Na justaposição entre as imagens e na justaposição entre o som. E aí é muito interessante a gente perceber que o preenchimento de tela, o preenchimento da encenação é muito completo nos filmes do Argento. Nós somos capazes, tanto por essa perspectiva de conseguir constituir a partir de uma câmera subjetiva, como em zooms out, como em um plano mais aberto, conseguir compreender toda a morfologia, todo o enquadramento em que se coloca a cena e assim estar sempre a par de tudo que está acontecendo. E mesmo assim, mesmo que o Argento consiga construir dentro da sua obra todo esse preenchimento de tela em que nós conseguimos estar a par de tudo que está em tela, ainda assim ele consegue instituir o mistério em que nós não vemos em nenhum momento o assassino, aquele que vai se colocar como ameaça. Mais do que isso, ele consegue ampliar toda a sua questão de estilo a partir de demarcações muito claras entre o escuro e, por exemplo, a cena em que aparece apenas o olho do seu assassino. E aí o que é muito interessante no Profondo Rosso, evidentemente, é a volta do inesperado, a volta do não saber o que vem no próximo quadro. A perspectiva de criar quase que conclusões falsas durante o filme, que soaria quase piegas na maioria dos filmes, o Argento consegue constituir de maneira brilhante em Profondo Rosso e que consegue ser estabelecida a partir de uma desvalorização, se a gente pode dizer assim, da literatura e valorização do que a imagem é capaz de dizer. Muito bem, estamos de volta com o desafio 12 meses, 12 filmes, com Prelúdio para Matar ou Profondo Rosso como o filme de janeiro. Como já tinha sido anunciado para vocês no nosso grupo do Telegram, então assine o nosso grupo do Telegram. E também pelo nosso Instagram, então me siga lá no Instagram para vocês acompanharem melhor toda essa trajetória do Cineplot. Curtam o vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos para que eles também possam acompanhar o desafio 12 meses, 12 filmes. Se inscreva no canal, que é muito importante para nós, e vamos para o filme de fevereiro no mês que vem. Um abraço e até o próximo filme.